Olá, tudo bem? Estamos hoje indo para o nosso quinto tema da série da Reforma Protestante ao Adventismo. Hoje nós vamos tratar do tema do surgimento da Igreja Adventista, do desapontamento à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gostaria de ler com você a passagem que está em Abacuque 2:3, que parte dela diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o. Esta e muitas outras foram usadas para dar esperança para aqueles que participaram do grande desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. Está para se cumprir, mas se tardar, espera-o. Na palestra anterior, nós vimos o crescimento do movimento milerita e a enorme expectativa criada em torno da volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. Milhares acreditavam que Cristo retornaria naquele dia, mas Jesus não voltou. O que aconteceu depois daquele evento ficou conhecido como grande desapontamento. E foi justamente desta crise espiritual que surgiria um dos movimentos religiosos mais influentes daqueles nascidos nos Estados Unidos. Disso surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que influencia profundamente não só a cultura americana, mas todo o cristianismo protestante ocidental, na África e em outros lugares. Como nós vimos anteriormente, a noite de 22 de outubro de 1844 foi uma noite marcante para os mileritas que aguardavam a volta de Jesus. Mas a noite passou e nada aconteceu. O impacto na vida daquelas pessoas foi devastador. Até aquele momento, muitos dos que acreditavam na pregação de Miller haviam abandonado o seu trabalho, vendido propriedades, reorganizado toda a vida esperando a volta de Jesus. Agora, o que eles enfrentavam depois de 22 de outubro? Eles enfrentavam vergonha pública, zombaria e profunda tristeza espiritual, pois a profecia não se cumpriu da forma que eles imaginavam que se cumpriria. Então, daquele grupo de mileritas, que alguns acreditam que era de mais de 100 mil pessoas, 3 grupos surgiram. O grande desapontamento, ele gerou 3 grupos. O primeiro deles, que eu quero mencionar, é os que abandonaram a fé. Esses concluíram que tudo havia sido um erro, que todo estudo profético de Miller, o reestudo de Samuel Snow, tudo aquilo havia sido um erro. Muitos desses, a grande maioria, abandonaram completamente a fé na volta de Jesus, abandonando o movimento milerita, os estudos proféticos, a própria fé cristã. Um segundo grupo são os chamados espiritualistas. Esse segundo grupo acreditava que Jesus havia voltado, sim, só que de forma espiritual e invisível. Ou seja, Jesus não voltou para que todo olho visse, e ele teve sim um retorno simbólico, espiritual, apenas para algumas pessoas ou até para ninguém. Esse grupo se fragmentou em vários subgrupos que rapidamente foram se diluindo e desaparecendo. Agora, o terceiro grupo foi um grupo que continuou a estudar a questão do santuário e voltou às profecias de Daniel 8,14, acreditando que alguma interpretação
da profecia estava errada na forma com que Miller e Samuel Snow estudaram. Então eles formaram um pequeno grupo e, através dos estudos, acreditavam que o erro não estava na data, mas no evento esperado. Que a data de 1844, ela era uma data correta, 22 de outubro de 1844. O problema estava no evento, a purificação do santuário. O precursor dessa ideia foi Irã Edson. Irã Edson, ele acreditava exatamente que o problema não estava na data, mas no evento. Irã Edson era um agricultor milerita que gostava muito de estudar a Bíblia. E no dia seguinte ao desapontamento, enquanto ele estava indo levar conforto a outros mileritas, passando por um milharal, ele afirmou que teve uma espécie de lampejo, uma espécie de visão que Deus lhe deu, onde ele teve uma compreensão correta, diferente da de Miller e de Snow, sobre o cumprimento de Daniel 8,14. Mas o que ele concluiu? Ele passou a entender que Jesus não havia vindo à Terra em 22 de outubro de 1844, mas que tinha iniciado uma nova fase do seu ministério no santuário do céu. Isso não significa que Jesus nunca tivesse entrado no santuário, como alguns acusam o adventismo de acreditar. Mas significa sim que a partir de 22 de outubro de 1844 ele faz a nova fase do trabalho sacerdotal no santuário. Sobre essa questão de Jesus não ter entrado nesse dia pela primeira vez e a verdadeira crença dos adventistas sobre esse ponto, se você que está assistindo tiver interesse, fale que vamos então e daí, no momento posterior, em outro vídeo, estudar só esse ponto. Porque hoje estamos resumindo as ideias da ideia do adventismo e principalmente do surgimento da igreja adventista. Então, segundo a interpretação de Edson, em 22 de outubro de 1844, Jesus teria passado do lugar santo do santuário para o lugar santíssimo, isso no santuário celestial. Nada teria ocorrido aqui na terra. Porque, para entender essa passagem do santo para o santíssimo no santuário celestial, nós temos que entender aí sim o que aconteceu no santuário da terra, que era uma cópia do santuário do céu, segundo as instruções que Deus deu a Moisés. No Antigo Testamento, o santuário era o local de adoração para o povo israelita. Lá no deserto, ele ficava bem no meio das 12 tribos. E em Jerusalém, quando construído por Salomão, depois reformado na época de Zorobabel, reconstruído na época de Zorobabel, e reformado na época de Herodes, próximo ali do nascimento de Jesus, o santuário que havia aqui na terra, ele era, na realidade, uma figura do verdadeiro santuário no céu. E esse santuário possuía o pátio externo, e na sua parte interna, de oferecimento de sacrifício, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo era o compartimento mais sagrado, aonde uma vez por ano, no Yom Kippur, ou seja, no dia do perdão, havia aquilo que conhecemos como dia da expiação, onde o santuário era purificado dos pecados que eram lançados sobre ele durante todo aquele ano religioso dos judeus. De acordo com Levíticos capítulo 16, esse era um dia especial, pois era um dia de purificação, de juízo e de arrependimento nacional. Todos os judeus, todos os israelitas deveriam se
humilhar na presença de Deus. E o sumo sacerdote entrava então no lugar santíssimo apenas no dia da expiação, para realizar a purificação, a lavagem, a limpeza do santuário. Na interpretação adventista, então, os adventistas, a partir desta ideia de Irã Edson, passaram a entender que o santuário terrestre era uma figura da realidade que era o celestial. E basearam isso principalmente nos textos do livro de Hebreus. Por exemplo, Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2 diz: temos tal sumo sacerdote, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Baseados em textos como esse, este grupo, então, passou a acreditar e pregar que a partir de 22 de outubro de 1844, Jesus iniciou no céu uma obra final de juízo e intercessão. Essa interpretação, então, ficou conhecida posteriormente como juízo investigativo, que é a única doutrina distintiva da Igreja Adventista com relação ao restante do movimento protestante e que é muito criticada por muitas pessoas. Claro, se você tiver mais interesse em conhecer sobre o juízo investigativo, você pode escrever aí no vídeo, pedir que podemos então fazer um outro vídeo falando só sobre esse tema. Então, nós vemos aí então o surgimento do sabatismo. Outro tema importante que começou a entrar no movimento foi exatamente a questão da guarda do sábado. Assim como Irã Edson trouxe a nova interpretação para o evento de 22 de outubro de 1844, uma senhora que pertencia à Igreja Batista do Sétimo Dia, chamada Raquel Oaks Preston, ela guardava o sábado naquela igreja e, ao fazer parte daquele grupo de pessoas que estudavam a palavra de Deus, ela os motivou a estudar mais sobre o sábado e, desta forma, compreenderem que o sábado era o dia de guarda instituído por Deus, que havia sido esquecido pelo movimento protestante, mas como aquele povo, como aqueles americanos estavam voltando-se mais para a Bíblia, deveriam agora se voltar para o sábado como o dia do Senhor também. Raquel Oaks Preston, como eu disse antes, ela era batista do sétimo dia, e ela era uma cristã profundamente comprometida com a guarda do sábado. Agora, o que eram ou ainda são os batistas do sétimo dia? São um grupo de pessoas cristãs que têm a doutrina batista, mas que defendem a observância do sábado bíblico, o sábado, sétimo dia da semana, como um dia especial, reservado para adoração a Deus. E é claro, assim como os adventistas do sétimo dia, se baseiam em muitos textos. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, Êxodo capítulo 20, verso 8, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, por exemplo. Raquel Oaks Preston influenciou então o adventismo e os líderes de sua época a serem observadores do dia de sábado. José Bates, por exemplo, foi um dos homens mais influenciados por essa ideia. E como um dos líderes do projeto embrionário do Adventismo, Joseph Bates, ele ajudou a propagar essa ideia. Ele, com certeza, foi muito influente, mas quem foi? Joseph Bates. Ele era um ex-capitão da Marinha Americana e de navios.
Da Marinha Americana, eu acho que não, acho que só de navios, eu que estou confundindo aqui. Ele era um líder militar e grande defensor do sábado, do sétimo dia. É interessante que Joseph Bates também, ele era um grande promotor das reformas de saúde, da abstinência de bebidas e de alimentos entre aqueles que fizeram parte do início do movimento adventista que saíram do milerismo. Após estudar o tema, Bates então passou a defender que o sábado continuava válido para os cristãos. Com isso, ele ajudou a espalhar essa crença entre aquele grupo inicial de adventistas que se tornaram, é claro, posteriormente, adventistas do sétimo dia, porque esse grupo inicial de ex-mileritas não tinham nem o nome, adventista do sétimo dia ainda. Nome esse que surgiu por uma proposta de um homem chamado David Hewitt, que foi o primeiro cristão a se converter ao adventismo na cidade de Battle Creek, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. E David Hewitt foi quem propôs o nome, Adventistas do Sétimo Dia. E a igreja acabou se organizando no ano de 1863, 19 anos quase depois, de 22 de outubro de 44. Depois disso, foi-se estudar como o sábado deveria ser guardado. E outro teólogo adventista importante aprofundou esse entendimento. O nome dele era John Nevius Andrews. Andrews, ele contribuiu muito, estudando cuidadosamente na Bíblia como e quando começaria o sábado. E ele viu que o sábado deveria ser guardado de pôr do sol a pôr do sol, principalmente baseado em Levíticos 23, 32, que diz que de uma tarde a outra celebrareis os vossos sábados. John Andrews, dessa forma, se tornaria um dos maiores estudiosos adventistas do século XIX. Não só isso, ele foi o primeiro missionário adventista mandado para a Europa, o primeiro missionário oficial da Igreja Adventista. Então, a contribuição no adventismo, principalmente na sua origem, de John Andrews, Joseph Bates, Raquel Oaks Preston, Iran Edson, foram grandes contribuições. Mas, além desses nomes, outros dois nomes também são importantes. Ellen e Tiago White. O casal White, que se casou na juventude, logo depois do desapontamento de 1844, e eles foram fundamentais também para o surgimento do adventismo e para o seu fortalecimento, mesmo que Ellen e Tiago White não tenham sido precursores nem do juízo investigativo, nem da nova visão de 22 de outubro de 1844, nem foram precursores da ideia da guarda do sábado como um sinal de adoração do povo de Deus. E também não foram precursores de muitas outras ideias, como, por exemplo, a ideia do estilo de vida saudável, que Joseph Bates foi o precursor dessa ideia. A ideia da guarda do sábado, de pôr do sol a pôr do sol, que foi Andrews que teve a ideia. Ellen White e Tiago White foram importantes, mas não foram os idealizadores doutrinários dessa ideia, como alguns dizem que foram, principalmente no caso de Ellen White. Mas, afinal, quem foi Ellen White? Ellen White era uma jovem milerita que na infância teve um acidente que a impediu de estudar além do segundo ano do colégio. Mas Ellen White foi uma das maiores escritoras americanas de toda a história, provavelmente, se não a maior, uma das mais traduzidas em todo o mundo. Ela foi também uma pregadora e uma das principais líderes desse movimento. Os adventistas do sétimo dia, nós como adventistas,
acreditamos que ela recebeu sim o dom de profecias. E ela, com sua influência, ajudou a organizar o movimento que estava surgindo, incentivar espiritualmente as pessoas após o desapontamento e consolidar a doutrina. Ela ajudou em toda a organização do movimento, se tornando uma das escritoras religiosas mais traduzidas, como eu já falei, o sinal mais traduzida do mundo. Já Tiago White, ou James White, que é o nome original dele, marido de Ellen White, ele foi um pastor que, assim como Joseph Bates, veio de uma igreja chamada Conexão Cristã, e eles passaram a fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se não me falha, a memória é Conexão Cristã mesmo. Ele era pregador, organizador, editor, administrador do movimento adventista. Ele teve um papel essencial na estrutura organizacional, nas publicações, no crescimento da igreja, tendo sido por 2 pequenos períodos até presidente da igreja que estava nascendo. Quando pensamos então nas pessoas mais influentes do início do movimento, que poderíamos chamar de fundadores do Adventismo, nós temos os nomes de Ellen White, Tiago White e Joseph Bates. Isso aí não há dúvidas, pois eles foram os principais pioneiros que fundamentaram a igreja. E isso porque eles ajudaram a consolidar a mensagem profética, a doutrina do sábado e a organização da igreja. E a organização, como eu disse anteriormente, veio vários anos depois, porque no início o movimento se reunia em casas, num sistema parecido com o de pequenos grupos de hoje, e se reunia sem uma organização formal, mas como o movimento foi crescendo, em 1863 ele foi organizado oficialmente como Igreja Adventista do Sétimo Dia, tendo naquela ocasião, inicialmente, 3.500 membros. Quando pessoas olham para o Adventismo, há vários tipos de visões, mas um grande historiador do Adventismo foi George Knight. Dos diversos historiadores da história e religião americana, vários reconhecem o Adventismo como um movimento religioso dos mais importantes que surgiu nos Estados Unidos no século XIX. Agora, George Knight, historiador que sai do seio da igreja, especialista no Adventismo, ele afirma que o movimento surgiu da combinação de 3 fatores. O primeiro deles, um fervor profético da época. O segundo, uma busca de uma restauração da mensagem bíblica e da interpretação da Bíblia por si mesma. E o terceiro ponto, a expectativa quanto à volta de Jesus. Esses são os 3 pontos importantes, segundo George Knight, que deram força para o surgimento do movimento. Nosso tema de hoje está chegando ao fim. Para concluir, eu quero dizer que do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, nasceu um movimento. Um pequeno grupo decidiu continuar estudando a Bíblia, quando muitos desistiram. E desse estudo da Bíblia surgiram crenças que moldariam o Adventismo, como a esperança na volta de Jesus, lembrando que desse movimento, seus líderes nunca marcaram datas para a volta de Jesus. Como é dito por alguns, eles não marcaram datas, mas eles continuaram pregando firmemente que Jesus um dia voltaria. Também pregando o ministério celestial de Cristo no santuário celestial, enfatizando a importância da guarda do sábado do sétimo dia, não como ponto de salvação, mas como um sinal de adoração e pertencimento a Deus. E também enfatizando a mensagem profética, tanto nos estudos de Daniel e Apocalipse, ou seja, estudos que remetem a pessoa a voltar a estudar a Bíblia, quanto na vida e obra de Ellen White, que pode ser um tema para falarmos no futuro também. O Adventismo, então, passou a entender sua missão como
a missão de proclamar ao mundo a proximidade da volta de Jesus e chamar pessoas de todos os locais para voltarem à Bíblia e se prepararem para a volta de Cristo. Esse foi o nosso quinto tema. Logo mais iremos para o sexto tema, o último deles. Uma explicação simples sobre as 2.300 tardes e manhãs. Espero você lá. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, curta o vídeo. Se não gostou, pode dar um dislike também, não tem problema. Mas se inscreva no nosso canal, motive pessoas a se inscreverem, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E conto com você também com suas sugestões, opiniões. Se você quiser propor outros temas, como eu disse, pode propor. Até lá, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.